estamos de volta com Revista. Bora esquentar, que não só de esfregar a mão a gente vive aqui, né? Menina, pois é. Olha, tem notícia ontem, bombástica também aí. Algumas, viu? Ontem, a Milady Mihaly deu uma entrevista bombástica, reveladora, detalhista para Antônia Fontinelli, falando sobre o fim do casamento dela com o Wesley Safadão. Aí você pega e fala assim, poxa, mas isso aconteceu em 2012. Sim, gente, aconteceu em 2012. Rende por quê? Porque o Wesley Safadão abriu um processo para a reavaliação da pensão alimentícia que ele paga para o filho dele com a Milady. E aí, ela detalhou algumas coisas do que o Wesley Safadão coloca ali como teto de limite de gasto para o menino. E assim, levando em consideração o padrão de vida de Wesley Safadão, ele estipular alguns valores, um deles que me chamou muito a atenção e que eu achei absurdo. Isso, gente, levando em consideração o fator Wesley Safadão, que ganha 500 mil reais por show que faz, é absurdo, Rê. Para lazer, por mês, só para vocês terem uma ideia, ele deixou 500 reais para lazer para o menino. Gente! E aí você para e pensa, ok, 500 reais é bastante dinheiro? É bastante dinheiro, só que a gente está falando de um filho de Wesley Safadão que ganha 500 mil reais num dia de trabalho, gente. É discrepante, né? Não é proporcional. Enfim, a gente vai dar mais detalhes daqui a pouquinho para vocês a respeito disso, tá? Fora isso, também vamos falar de um casal, na verdade, um ex-casal que está sendo processado por uma dívida muito pequena, perto do grande gasto que eles tiveram. A gente vai falar os detalhes daqui a pouquinho. E também vamos falar de uma nova norma que baixou lá na Record por conta de dois apresentadores. Dois apresentadores andaram pisando no tomate, descumpriram algumas regras, bateram boca, olha, causaram um climão lá dentro. E agora, por conta disso, existe uma norma que foi distribuída para todas as pessoas que aparecem no vídeo lá na Record e que quem descumprir vai começar a ser advertido. E não tem exceção. Pode ser do repórter que está fazendo a primeira reportagem da vida dele até o apresentador mais caro, mais, como disse Regiane Tapias, mais top da emissora. Top da galáxia. Então, assim, é uma normativa que quem não respeitar vai sofrer represálias. A gente fala daqui a pouquinho sobre isso. Caramba. E a gente estava falando logo no intervalo aqui sobre o Neymar também. Tem notícias dele, viu? Agora, né, a Regiane comentou aqui no intervalo que o pessoal agora está comentando nas redes sociais, né, que bastou o Neymar vir para o Brasil que a temperatura caiu, né? A temperatura. Pois é, o Neymar tá cansadíssimo dessas piadas, gente. Cansadíssimo. Ele não gostou dos memes, né? Porque ele tá brabinho. Nem ele, nem a Bruna. E a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Fora isso... Desculpa, gente. Se ele não tivesse a famosa carapuça servindo, acho que ele não estaria tão bravo, né? Estaria levando mais na esportiva, mas não sei, né? Teria jogado mais do que atuado, mas enfim. Fora essas, várias outras notícias a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá bom, me conta quem faz aniversário hoje. A gente tem aí o estilista italiano Giorgio Armani fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você. O ex-jogador de futebol e técnico Emerson Leão também tá soprando as velhinhas hoje. E agora temos um cantor lá vem. Para você. Cantor para mim? Para eu acertar ou para eu acertar? Ele já veio esse ano no nosso programa. Ah, é? Já. Tá, vamos lá então. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Igor! Exatamente. Querido, parabéns! Feliz aniversário. Hoje também é aniversário da atriz Lúcia Veríssimo. Parabéns pra você, Lúcia. Feliz aniversário. Terminamos a listinha de hoje? Terminamos, Listinha gente. curtinha. Curtinha. Tô nessa tosse aqui que eu tô, ó. Não, precisa hidratar. Isso às vezes faltam ar, às vezes meus olhos parecem que vão explodir. Chazinho, exato. E assim vai. Faz bem. Continuo aqui nos meus pedidos de desculpas. E a gente continua aqui com as notícias, porque eu já quero. Você vai começar com bomba? Vamos começar com light, essa bomba aí da Milady Mihaly. Sim, vamos lá. Saber, então vamos porque, gente, essa entrevista, por mais que muita gente fale assim, ela tá querendo ganhar mais espaço, mais minutos de fama e tudo mais, eu recomendo você aí de casa, depois que o programa acabar, se você tiver um tempinho, assista essa entrevista. Foi publicada ontem lá no canal da Antônia Fontinelli. Em menos de 24 horas já teve mais de 1 milhão de visualizações essa entrevista, porque realmente foi bombástica. A entrevista tem um pouco mais de 30 minutos. E a Milady, ela conta detalhes do motivo dela ter se separado do Wesley Safadão. Coisas que até então ninguém sabia.
Tudo estava no campo da especulação, ela não havia falado, só que agora ela teve orientação do advogado dela, porque ela está sendo não é processada, né? Existe um processo do Wesley Safadão, movido pelo Wesley Safadão, para a revisão da pensão que ele paga para o Yudi, que é o filho dele, com a Mileide. E, assim, eu confesso que eu fiquei bastante atônito, sabe, com os valores ali discriminados, sabe? Por exemplo, assim, gente, tudo que eu falar aqui de valores, vocês aí de casa devem falar assim, mas tem gente que vive, bom. Tem gente que vive com muito menos, etc, etc, etc. Sim, gente, eu concordo com vocês. Existem muitas pessoas que vivem com muito menos, mas a gente está falando, nesse caso em específico, de um homem que num show ganha 500 mil reais. Disso para mais, ou se for um pouquinho menos. Assim, o cachê dele varia entre 300 e 600 mil reais. E tem vezes que o Wesley Safadão faz mais do que um show por dia. Então, ele pode ganhar até mais de 1 milhão por dia por conta da agenda deles. Bom, eles se separaram em 2012. E a Mileide falou como ela descobriu. Ela disse que o Yudi, na época, estava com 1 ano de idade. E aí o Wesley Safadão tinha um show agendado para uma outra cidade naquele mesmo dia. E aí ele ia pegar um voo logo no comecinho da tarde, logo depois do almoço. Ela pegou e perguntou para ele, você quer que eu te leve no aeroporto? Ele disse, não, meu bem, fica aí com o nosso filho, eu vou lá e faço isso, não tem problema nenhum. Foi, saiu de casa. Só que a Mileide começou a estranhar porque o Wesley Safadão sempre deu retorno. Sempre ligou para saber como é que estava o filho, mas como é que ela estava. Nessa época ele não era muito famoso ainda. Não aqui no Sudeste. Lá no Nordeste, no Norte, ele era bastante conhecido. Muito estourado. Tanto que ele andava com segurança, já fretava jatinho naquela época. Ele não era tão estourado aqui, né, no Sudeste e no Sul. Mas, enfim, ele pegou, ia fazer esse show. E aí a Mileide falou assim, nossa, aí deu 3 horas da tarde. Ela falou assim, nossa, o Wesley não ligou ainda. E ela começou a sentir um negócio estranho no peito, tal, não sei o que lá. E as horas foram passando, ela falou, tem alguma coisa estranha. Só que aí, tanto ela quanto ele tem um aplicativo, tinham, né, instalados nos celulares, um aplicativo para ver, né, para localizar onde o outro estava. Por uma questão de segurança, né, porque o Wesley Safadão já era um grande astro lá no Nordeste. Aí ela pegou, entrou no aplicativo e viu que ele ainda estava em Fortaleza. Aí ela pegou e falou assim, vou até falar aqui, vou reproduzir a fala dela. Me deu um pânico na hora, imaginei 1000 coisas. Sequestraram, prenderam, estão esperando a hora do show. Liguei pra mãe, pro irmão, ninguém sabia onde ele estava. Realmente ninguém sabia onde ele estava. O que a Mileide fez? Resolveu ir atrás para dar uma olhada, né? Para ver o que estava rolando. E ela foi. Praticamente cruzou a cidade e chegou na porta de um motel. E esse motel, ela falou, ironicamente, ficava perto da igreja que ela congregava antes. E aí ela falou, não pode ser, tem alguma coisa errada aqui. Ela desligou o celular, reiniciou o aplicativo e tudo mais, e estava dando realmente ali no motel. Lugar. Ela falou que deu uma volta no quarteirão, no que ela deu a volta no quarteirão, ela viu ele e a Tiane Dantas, que é a atual mulher do Wesley Safadão, saindo juntos do motel, num carro que ela falou, eu nunca vi que carro era esse, nunca soube que ele tinha esse carro, e ele saiu de vidro baixado, coisa que ele não fazia com a família, de andar de vidro baixado, saiu de vidro baixado. Ela falou, na hora, ela falou, eu não respondi por mim, eu não sabia o que fazer, eu acelerei o meu carro com tudo e bati no carro dele, e aí o carro dele foi parar no muro do motel, e ela pegou, desceu do carro, começou a estapear ele, ela falou, e foi aí que eu decidi pela separação, por me separar. E aí ela pegou, relatou isso de um jeito bastante emocionado, só que até então ela não havia contado como isso tinha acontecido, né? E, enfim, a Tiane, ela conhecia, né? A Mileide disse que conhecia a Tiane, que a Tiane vivia no pé do Wesley Safadão, era uma fã, que sempre ia para os shows, sempre que cruzava no shopping, pedia foto e tudo mais. E aí ela se sentiu bastante, como pode dizer, bastante traída, né? Que foi exatamente o que aconteceu. E agora, com esse processo que o Wesley Safadão está movendo de revisão aí da pensão, ela resolveu soltar o verbo. Jogo, né? Abrir o jogo. E o que ela falou? Que ele está questionando quais itens? Todos. De escola até
refeição que o menino Ela passa. disse quanto no total ele paga? Não disse quanto no total, porque ela pôde detalhar o que o advogado do Wesley Safadão fez. Criou uma tabela do quanto o Wesley Safadão vai poder pagar, máximo, assim, o máximo que ele vai poder pagar Um teto. em cada cuidado Cada assim, do item. menino. Ah. Vamos supor, a internet e televisão a cabo. É R$150 que eles pagam lá na casa da Milady. Só que aí o advogado colocou, então é 150 dividido por 3. O número de pessoas que moram lá. Porque a Milady, a mãe da Milady que mora lá, e o menino. Então o Wesley Safadão vai pagar R$50. Proporcional à parte dele. Aí o condomínio, que é R$2.000 e poucos, o Wesley Safadão vai pagar 1/3. O que mais? Conta de luz, o Wesley Safadão vai pagar 1/3. Então assim, foi tudo muito detalhista, tudo muito assim, bem avaliado, assim, muito detalhista mesmo. Reparando no troco, né? Exato. Pra ele é troco isso. Exato, no troco. É o troco. É um dinheiro que, sem brincadeira nenhuma, Regiane, ele não vai gastar numa viagem de jatinho que ele fizer para fazer um show fora Imagina, eu já ia de chutar bem mais Fortaleza. baixo que isso. Que loucura, né? Sim. A questão é assim, a gente não consegue imaginar o nível do clima que ficou entre os dois, que tipo de retaliação que ela pode ter feito depois, eu também não sei. Se ela está restringindo a aproximação dele com o filho e tudo mais. Mas quando você para pra Não pensar... está, porque a não guarda é está? compartilhada. Quando você para pra pensar que é o bem-estar do filho que está em jogo... mas pode ser que ela esteja pegando esse dinheiro para benefício próprio e faltando pro filho. Tem que avaliar tudo isso, né? Tem também. que avaliar. Mas olha, tem comentários já sobre isso aqui. A Tabata Ferreretti, por exemplo, está dizendo: eu vi a entrevista inteira da Milady e até chorei com as coisas que ela contou. Se Sim, for gente. mentira, ela é uma ótima atriz porque conseguiu me emocionar, a Tabata tá dizendo. Olha, aqui. eu duvido que seja mentira, porque assim, gente, ela, a todo momento, ela fala muito do filho. Dá pra perceber que é uma mãe muito zelosa, sabe? Sim. Muito zelosa, não Muito zelosa. presente. Muito zelosa. E assim, outra coisa que ela falou nessa entrevista, que isso mexeu muito com ela, é a intervenção e a interferência da Tiane nos cuidados do menino, do Yudi. Então assim, como a guarda é compartilhada, tem dias que o fica com Yudi os tem dois, que né? ficar lá com o Wesley e casal. com a Tiane. E aí, ela falou assim, quando vem recadinho da escola direcionado à mãe, a Tiane responde. Outra coisa que ela falou que eu achei e ela fica humilhante. entrando no meio. Outra coisa que ela falou que eu achei humilhante, que é assim, o menino vai pra casa do pai. Aí lá, ele vai, leva a mochilinha de roupinha dele e tal, bonitinho. Só que aí vamos supor, ele volta com uma roupinha diferente, com um brinquedo diferente. Entra um amigo do Wesley Safadão, é um amigo que é, enfim, amigo da Tiane também, mas que trabalha pro Safadão. Ele pega, leva o menino lá pra casa da Milady, e aí o menino tem que se desfazer do brinquedo que trouxe da casa do pai e tirar a roupa que ele trouxe da casa do pai e devolver para esse amigo levar de volta para casa do Wesley Safadão. É uma coisa bizarra. Que maluquice. E aí a justificativa do Wesley é que, é importante ele ter as coisas dele aqui e as coisas dele aí, então é melhor não misturar. Só que, gente, o menino, na hora que entra da porta da casa da Milady, tem que ficar peladinho e devolver os brinquedos Que isso? pro amigo que faz às vezes de segurança e guarda-costas, levar de volta para casa do Wesley Safadão. Juro pra você, foi isso que a Milady comentou no vídeo. Outra coisa também, o Wesley Safadão, como eles têm esse lance da guarda compartilhada, tem períodos em que o Wesley tem que ficar com o menino, só que ele tá viajando em turnê. E o menino tava ficando com a Tiane. Exclusivamente. Aí a Milady foi e falou com o Safadão, olha... que isso? Tirar ele de mim pra ficar com a madrasta? Eu sou a mãe, eu sou a mãe, eu que tenho que ficar, ou até se fosse uma ou pessoa, você. né, que tivesse com um relacionamento bacana, né, não questionando o papel da madrasta na vida das pessoas, falando assim parece até pejorativo, mas não, né? Nesse caso, a relação não é das melhores, pelo jeito. Não é das melhores. E assim, a Milady tem aquele negócio de ter sido traída, né? Só que, como que ela olha, sei lá, eu acho que quem já passou por uma traição e vê, né, o seu ex ou a sua ex com a pessoa com quem a traiu atualmente, como é o caso deles dois, como que a Milady vai olhar pra Tiane com um olhar assim de, ok, tá tudo bem? Porque assim... que legal você ficar com meu filho. A Tiane era fã,
acompanhava a carreira do Wesley Safadão, sabia que ele era casado, sabia que ele tinha um filho, e mesmo assim ela insistiu para ter alguma coisa com o Safadão. Não estou tirando a culpa do Wesley Safadão, tá, gente? Ele faz jus ao sobrenome artístico dele. Que isso daí é até sem vergonhice pro meu lado, assim, sabe? Tipo, a mulher tinha acabado de ter o filho, o cara vai lá e pula a cerca. Um bebê de 1 ano. Isso é sacanagem. Ele é um baita de um esquema ainda pra ter um carro diferente. Pelo jeito era um negócio bem elaborado, assim, né? Sim. Não, Só esqueceu de desligar o GPS, né? E a família sabendo. E a família sabendo, a família dele Safadão, sabendo. Que horror. Tem comentário chegando aqui ainda, viu, sobre esse caso. A Suelen, por exemplo, tá dizendo que nunca curtiu o Wesley Safadão. Acho que é só carinha de bom moço pra TV, pra ganhar seguidores. Sem ofensas, só não é o ídolo dela. A Cleice já diz o seguinte, não defendendo o Safadão, mas lembrando que 500 mil é pra ele e toda a equipe que realiza o show. Também acho errado só colocarem ele como vilão da história, sem saber o que realmente acontece por parte da ex-mulher dele. Não, a gente sabe o que acontece por parte da ex-mulher. Ele que não falou o lado dele. Ele que não falou o lado dele e ele não quer falar. Ele não vai falar sobre isso? Ele não vai falar. Ele foi procurado, ele não quis falar. A Helena tá dizendo que o Wesley tá fazendo jus ao sobrenome, né? Exato. E não assim, de gente, hoje, né? Ok, tudo bem, 500 mil reais não fica e não entra no bolso do Wesley Safadão. Mas pelo menos... Tem um padrão de vida bacana, pelo menos né? uns 30% desse cachê entra no cofre dele. E a gente tá falando, gente... vamos supor, ok, não é 500 mil reais que ele ganha, são 150 mil reais. Gente, se ele fizesse um show no mês com esse cachê, ele já teria um padrão de vida altíssimo e ele poderia pagar uma pensão decente pro filho dele. Tem muito pai que ganha muito menos e paga, não fica questionando picuinha na hora de pagar a pensão pro Exatamente, filho. Né? Exatamente. Tem pai que se desdobra, tem pai que passa fome. Nossa, eu achei que fosse proporcional aos ganhos. A pensão. E não assim, quanto que você gasta? Quanto custa isso aqui? Vou pagar 1/3. Eu não achei que fosse assim. A justiça vai ter que ver isso, né? A justiça vai ter que ver isso. Na verdade, foi o processo que ele abriu, ele está estipulando isso, só que a justiça muito provavelmente vai definir de outras maneiras, né? Existe um outro cálculo aí para ser feito. Em relação a... Só para concluir, ela falou também sobre a mudança de endereço, né? E ela falou que antes ela morava num lugar, né? Tipo, numa casa que dava assim, que era próximo à casa da mãe do Wesley Safadão. E aí teve um dia que ela tava na varanda da casa dela e ela viu rolando o maior churrasco na casa da ex-sogra, com toda a família se divertindo e tudo mais, e a Tiane lá a tiracolo com o Wesley Safadão. Ela falou, loucura, olha, né? Daqui a pouco ela vai estar aqui sentada na minha mesa comendo, eu não quero isso pra minha vida não. Ela pegou e caiu fora e fez muito bem, né? Ela tá tentando tocar a vida dela. Acontece que, hoje, a Milady, ela tem o faturamento dela, ela ganha o dinheiro por conta própria, ela não vive às custas da pensão do Wesley Safadão. Ela virou digital influencer, tem quase 2 milhões de seguidores, tá fazendo umas campanhas aí nas redes sociais. É uma pessoa que tem uma imagem bastante bem colocada aí nas redes sociais. É uma digital influencer de verdade. Então ela ganha o dinheiro dela. Só que o dinheiro dela, gente, também entra ali nos cálculos da justiça e ela também faz a parte dela como mãe de fornecer um bom sustento para o filho. O que ela não acha justo, o que eu acho que muitas das mães não acham justo, é saber que o ex-marido ganha uma fortuna, e vem fazer essa bobagem, gente, essa bobagem, discutir quanto que o menino pode ganhar ou não. É uma bobagem sem tamanho. Eu acho que isso tudo, né, por mais que o Yudi seja novo, aí ele tá com 8 anos agora, não tem assim muito entendimento do que possa estar rolando. Mas um dia ele vai ter, né? Um dia ele vai olhar pra trás, ele vai falar assim, caramba, olha o que meu pai fez. Olha o que o meu pai fez. Safadão, a gente sabe que toda história tem 2 lados, né? Mas quando um lado tem uma justificativa que é no mínimo defensável da parte deles, não fica se negando a dizer. Não mesmo. É estranho o fato dele não falar nada sobre isso, né? Sim. Como se fosse uma confissão de que não tá legal, de que não tem alguma coisa errada. Sim. Então o que a gente gostaria muito era de ouvir o outro lado, inclusive enquanto jornalista, né? Exato. Teve uma vez só, quando essa história da pensão veio à tona, isso já faz algumas semanas, que aí os representantes do Wesley Safadão disseram, não, ele pediu a revisão da pensão justamente para aumentar o valor que seria pago de pensão para o Yudi. Só que não é, bom, ótimo. Pelo que a Milady está detalhando, não é isso. Mas isso a gente vai saber com o tempo, então, quando derem o resultado da situação. Exatamente, porque, assim,
sem brincadeira nenhuma, o que levaria essa mulher, 6 anos depois de um divórcio, dar uma entrevista emocionada do jeito que ela deu... E se o cara tá a fim de aumentar a pensão? Sendo que alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada. Então, assim, ela não abriria a boca dela se tudo estivesse bem, tudo estivesse a favor. Se ele estivesse revisando pra mais, por que ela ia fazer esse estardalhaço nesse momento? Não faz sentido mesmo. Não. Eu sei que tem muita gente que acompanha, gente que gosta do Wesley Safadão, só que, gente, nessas horas é bom separar o ídolo da pessoa, assim, o artista da pessoa física, sabe? Por quê? Embora ele seja um artista muito popular, muito conhecido, tem músicas que o pessoal gosta muito, o que ele está fazendo não é muito legal. Não é muito legal. Então, assim, vamos ver como é que vai ficar isso daí. A justiça que vai definir. Só que é triste ver. Quem assistiu, sério, quem não assistiu a entrevista, assista depois. Eu fiquei com o coração espremido de ouvir a Milady falar. Sério mesmo. E a moça não é atriz, igual comentou essa nossa seguidora, essa nossa telespectadora. Tem umas situações pesadas aqui, o pessoal está comentando, porque a gente sabe que nessas questões de separação, quando os pais tomam todos os cuidados do mundo, já é difícil para as crianças. Né? Tem situações marcantes, tem coisas que muitas vezes os pais não percebem, mas acabam marcando a vida dessa criança e tudo mais. E ainda quando acontecem brigas, quando tem discussão, quando tem essa coisa do vamos a favor desse lado contra aquele, é óbvio que fica tudo muito mais difícil para as crianças. A Luli, por exemplo, está dizendo aqui, ó, que coisa triste, porque quem está sofrendo é a criança, né? Deve perceber esse clima horroroso entre os pais. A gente pensa que não, mas as crianças são muito espertas hoje em dia, né? Sim. Tem que tomar muito cuidado com isso. A Rosana, por exemplo, está contando pode contar, né, Rô? Se você compartilhou com a gente, imagino que não tenha problema. Ela disse que quando o filho dela tinha 7 anos, ele relatou que o ex-marido, hoje falecido junto com a esposa, a cuja foi traída, né, por ela, tirou um biscoito pro meu filho e deu o pacote inteiro pro filho dela. Tirou do filho da Rô aqui e deu pro filho dela mesma. Diz que quando ela lembra disso, ela dói até hoje. Dói, gente. Então, que loucura, né? As pessoas são muito perversas. As pessoas são muito perversas. A Andréia tá dizendo que isso gera a maldade da madrasta, ficar fazendo devolver, né, a roupa, os brinquedos, que humilhante e tal. Pensem na criança. Então, realmente, é óbvio que isso tem que ser levado em consideração e a Milady deve estar pensando nisso, né? Sim. Exclusivamente, né? Ela, na entrevista inteira, ela fala do filho. Ela fala do filho. Ela falou que ela até passou por uma situação que para ela é humilhante, realmente foi humilhante, mas ela fez pelo filho. Foi a festa de aniversário do Yudi, onde estavam Milady, Safadão e Tiane no mesmo ambiente. A Milady falou assim, olha, eu fiz isso exclusivamente pelo meu filho. Eu engoli o meu orgulho e só fiz isso por ele. Porque se fosse para eu ter organizado a festa do meu filho, eu jamais teria participado disso, teria aceito disso. Eu fiz isso porque ele me pediu, tanto o Safadão quanto o Yudi pediram para ela, para que ela estivesse presente, e aí o Safadão avisou que a Tiane estaria lá e ela engoliu o orgulho dela e foi. Então assim, gente, é até onde uma mãe é capaz de se humilhar e se colocar no chão por causa de um filho. Porque assim, ela só foi numa festa de aniversário onde está o Wesley Safadão. Não é só isso, gente. Olha todo o histórico que está envolvido nisso. É uma mulher traída que pegou uma mentira do marido, do ex-marido, e ainda deu de cara com os dois no motel. Sabe? Eu acho melhor o Wesley Safadão se posicionar logo sobre isso, porque senão vai ficar muito ruim para ele. É importante. A gente percebe que a opinião pública muda muito rapidamente, principalmente quando existe criança, interesses de uma criança no meio. Então, se ele não quiser pagar como vilão exclusivo dessa história, é melhor ele se posicionar, encontrar uma lógica nessa história que faça sentido e explicar para o público, porque, né, ele pode ter aí de diamantes a haters num piscar de olhos, né, Gabi? Exatamente. E é o que eu tô percebendo nos comentários aqui do nosso público também. Aliás, eu amo interagir com vocês todos os dias. Gente, obrigada pelos comentários. Ó, o Wilton dizendo aqui, por exemplo, Wesley quem? Wesley quem? Eu jamais iria num show de um homem que vai à justiça dizer que o filho vale X ou Y, né? Agora o Lohan, por exemplo, diz melhoras pro Gabi e tudo mais, obrigado, né, que tá melhorando mesmo. Obrigado. Sobre o Wesley Safadão, para alguém que ganha muito dinheiro fazendo show, pedir revisão de pensão, na minha opinião, é muita sem vergonhice do Wesley. Deixa eu falar uma coisa, eu sou muito passional em relação a algumas coisas, sabe? Que nem, por exemplo, tinha uma música do Wesley Safadão na minha playlist, que depois que eu vi isso, essa notícia ontem, eu tirei. Tá vendo? É o que vai acontecer igual com muita tinha gente. Uma outra música do Nego do Borel na minha playlist, e depois do que ele andou fazendo,
tirei também o Nego do Borel. Tá vendo? Ó, a Márcia, quanto ao Safadão, triste, mas como quase a maioria dos pais, quando se separam, esquecem da responsabilidade paterna. Enfim, a Fabi tá dizendo aqui também, que tá relatando uma condição aqui, uma situação que acontece com ela também, com relação à pensão. Muita gente comentando aqui contra, né, o que o Safadão tá fazendo. Por isso que a gente tá aqui pedindo para que ele fale logo o lado dele logo, né? Exato. Enfim, e muita gente questionando o que está acontecendo com a criança. A Marta está dizendo, muito feio julgar o Wesley sem ouvir a versão dele. A gente quer ouvir, viu, Marta? Mas ele ainda não falou nada sobre ele isso. que não quer falar. Ele foi evasivo. Ele não quer falar. Né, na resposta dele. E ela está dizendo que a gente está chamando ele de Safadão, que é feio. Gente, ele chama Safadão. Tá escrito no nome dele, não foi eu que dei. Wesley Safadão, tá escrito lá. Então, Marta, na boa, não foi a gente não, viu? E aí, Gabi, vamos falar de quem? Vamos falar de processo, gente. Processo. Outro processo nesse caso aqui. Agora do ex-casal Samara Filippo e Leandrinho. Não, só que eles não estão brigando na justiça entre eles. A história, gente, é na verdade de uma designer de interiores que está processando os dois porque os dois deixaram de pagar uma pequena parcela de uma dívida que eles fizeram com ela. Eles fizeram lá todo um trabalho com essa designer, que é a Mirtes Nunes, e eles pagaram, o total desse processo, o total do serviço era de 577 mil reais. Eles deixaram de pagar, sabe quanto? 14 mil. Eles pagaram a parte mais gorda desse processo, desse trabalho todo, que é mais do que 95% do valor, e aí eles deixaram de pagar esses 14 mil reais. Por quê? E aí, então, eles alegaram que a desculpa deles dois é que os dois têm a vida muito corrida. E eles esqueceram de pagar esses 14 mil reais. Mas, poxa. Só que a Mirtes vem cobrando. Quem nunca esqueceu, né? Exato. Quem deve não lembra, mas quem tem que receber não esquece não, gente. Não esquece não. A parte credora realmente. Exatamente. Né? Bom, a Samara e o Leandrinho ficaram juntos, né? Eles foram casados entre 2008 e 2010, passaram por uma crise, chegaram a se separar, só que aí eles reataram, só que botaram um fim na relação no final do ano passado. Mas a dívida ainda consta aí pro ex-casal, tem que pagar. Tem que pagar, e o pior, né, pode ser que venha acrescido de juros e correção, o que deixa a dívida que era de 14 mil, né, provavelmente bem pagável, né, à época, hoje um pouco mais pesada, né? Bom, tomara que tudo se resolva o quanto antes. Conta mais, O que não é fake news, o que é real, oficial, é que alguns apresentadores andaram pisando no tomate lá na Record e por conta desse mau comportamento, a Record resolveu tomar uma atitude. O que aconteceu? Já existia ali dentro da Record um manual, né, que era um guia de figurino, que todos os apresentadores, repórteres, jornalistas, eles tinham que seguir esse guia. E esse guia fala basicamente o quê? Quais roupas usar durante o trabalho. Alguns dias atrás, eu acho que era você mesmo que estava aqui, não foi no dia que a Marise que a Marise veio não. Eu falei sobre a história do Rodrigo Faro, que ele apareceu no ar, que ele até brigou com uma camareira lá na Record por conta de uma camisa que ele usou, que ele foi, né? Ele mesmo levou a camisa dele e tinha um logotipo nessa camisa. E aí a camareira, ciente do guia, falou assim, olha, Rodrigo, você não pode usar essa camisa por causa do logotipo. Ele bateu o pé, menino, ele falou assim, não, eu vou usar sim, eu vou usar. Porque, olha, veja bem aqui no vídeo, ó, esse logotipo mal aparece e tal, não sei o que lá. Eu falei, não, Rodrigo, é uma norma da casa, você não pode usar. Ele fez e usou a camisa. Passou por cima da ordem da camareira. O que aconteceu? Poucos dias depois, a Record pegou esse guia, fez uma atualização ainda nele, mais dura, e colocou em letras garrafais, negrito, uns destaques em vermelho, falando do quê? Todas as pessoas, sem nenhuma exceção, têm que seguir esse guia à risca. Inclusive, né, dentro dessa matéria que eu publiquei hoje lá no Notícias da TV, tem uma parte que é destinada aos apresentadores homens de entretenimento, que é o caso do Rodrigo Faro. E aí, dentro desse guia, existe um recorte assim, com 3 exemplos de logotipos de empresas que são muito sutis, sabe? Tem aquela do jacarezinho, tem uma outra marca que é só um azinho, assim, com uma risca saindo. Tem aquele que é uma flor de lis. Exatamente. E aí, os apresentadores
ganham essas roupas, ou estão fazendo um merchanzinho ali, ganhando um dinheirinho à parte. Fica subentendido, Exato, né? só por aparecer no ar com aquela roupinha. E aí no exemplo, no guia que foi colocado, os exemplos que foram colocados no guia que a Record distribuiu para os apresentadores, na página que compete aos apresentadores do entretenimento, a Record fez recorte de 3 logotipos de marcas que já apareceram em camisas do Rodrigo Faro. Inclusive, vocês vão ver, depois da hora que vocês puderem entrar lá no site noticiasdatv.com.br, vocês vão ver na matéria, a foto que a gente utilizou é mostrando o logotipo com o Rodrigo Faro usando uma camisa com a marca definida lá, e dentro da matéria a gente coloca um recorte do guia em que foi colocado. E as regras, assim, para os apresentadores de entretenimento, elas não são tão rígidas iguais às colocadas para os do jornalismo. Outra pessoa que andou tomando puxão de orelha lá na Record foi o Batti. É? Porque o Luiz Batti usava uns relógios bem extravagantes, e aí o diretor de jornalismo foi lá e falou, olha, você não pode mais usar esse tipo de relógio. E aí existe uma página dentro desse guia agora, falando exclusivamente sobre os modelos de relógio que os jornalistas, apresentadores podem usar. Então, assim, para cada tipo de apresentador, para cada tipo de produto, existe um detalhe, existe uma regra, existem algumas exceções. Para os repórteres homens de rua, a regra é muito rígida. Eles só podem usar roupas e ternos nas variações do logotipo da Record. Então, eles só podem usar cinza, qualquer variação, azul marinho ou preto. Não me venha com nenhum terno, sei lá, azul claro, senão você não vai poder entrar no ar. Não me venha com um terno branco, senão você também não vai poder entrar no ar. Marrom, muito menos. Para as mulheres, está totalmente proibido qualquer tipo de decote. Qualquer tipo de decote. Sério? Não pode decote, não pode aparecer de bermuda. Bermuda só é permitido para as mulheres, só para mulheres, nem para homens. Mulheres só podem usar bermuda quando fizerem reportagens na praia e mesmo assim, quando estiverem na praia pisando na areia, a bermuda que for usada tem que ser submetida à aprovação da direção artística para saber se pode entrar no ar ou não. Roupas tomara que caia, a mulherada também não pode usar. As apresentadoras de entretenimento, que nem o caso da Ana Hickman, que vocês estão vendo aí e tudo mais, as roupas delas são as que mais têm abertura, assim, mais liberdade, que podem ter informações da moda, da passarela e tudo mais, porém não pode ficar expondo vulgar muito o corpo delas. Quer usar saia? Altura do joelho. Não pode ser acima do joelho. Então, assim, tem uma série de fatores aí que a Record está impondo para os funcionários. E quem não obedecer, gente, é advertência. É advertência. Então, todo mundo tem que cumprir. Só que esse manual foi distribuído ontem para os funcionários, por conta exclusivamente do Rodrigo Faro e do Luiz Batti. Eles dois eram os casos mais sérios ali dentro da emissora. Foi por causa deles dois que a Record transformou esse guia, transformou esse guia numa cartilha, num manual. Ele obrigatoriamente precisa ser seguido à risca, senão é advertência. E não há exceções para ninguém. Acho que as emissoras têm isso, né, como norma, né? Dentro do jornalismo, principalmente, com relação à credibilidade, tipo de roupa e tudo mais, né? Algumas tem emissora que faz o contrário, né? Que faz justamente o contrário, mesmo dentro do jornalismo. Exatamente. Mas eu acho que tá certo, né? Tem que regrar, afinal de contas. São as regras da empresa, né, Rê? Claro. Quem quer participar, quem quer trabalhar ali tem que seguir as regras. Quem mas não com quer... relação à propaganda, principalmente, que está ali subentendida dentro do vestuário de cada um, tá certinho legislar em cima disso, porque a emissora vive de anúncio, e aí a pessoa vai fazer... Emissora, claro, né? claro. Não é do apresentador. Enfim, né? Ok, o que mais? Vamos falar aí dos memes de Neymar na Copa? Estão falando que a gente pega muito no pé deles aqui. Deixa eu ver quem tá falando. Disseram aqui, vamos ver. Deixa eu comentar aqui a respeito do Neymar. O que aconteceu com ele? Fala. Bom, eu acho que não é só a gente tá pegando no pé dele, não. Acho que é o Brasil inteiro que tá pegando no pé dele, né? Bom, enfim, Neymar, muita gente já sabe, tá irritadíssimo, né? Com todas as piadas, todas as brincadeiras e com os memes que vocês aí fizeram, né? E aí ele bloqueou... Ale disse que a gente... Ale. Ô, Ale, a gente não, Ale. Tá não. É que tem notícia deles todos os dias, eles dão assunto. E aquele negócio também, né? A gente tá triste por ter sido eliminado da Copa, por ele ter, enfim, chegado lá e ter mais
caído no chão do que jogado, né? A gente tá triste. Tá triste por isso, né? Olha o Neymar! Enfim, era pra ele ter jogado mais na Copa, mas ele ficou irritado, chateado, bloqueou os comentários dele no Instagram. Agora só as pessoas que ele segue podem comentar nas fotos, os amigos dele podem comentar nas fotos. E a Bruna Marquezine adotou a mesma estratégia. Por quê? O pessoal não conseguiram comentar nas fotos do Neymar, sabe o que eles foram fazer? Encher o saco da Bruna Marquezine. O povo não perde tempo. Exato. Né? A Bruna Marquezine ficou pé da vida e resolveu bloquear também os comentários no seu Instagram por conta aí do boy. O boy que está sendo bastante atacado nas redes sociais. Enfim. Daqui a pouco isso tudo muda, né? Daqui a pouco o brasileiro esquece disso. Daqui a pouco passa. Então, ninguém manda ser brasileiro, né? Afinal de contas, a gente é, né? A gente é muito criativo, né? Brasileiro não consegue segurar tamanha criatividade. Olha, Mas vocês viram o que os belgas fizeram também? Você recebeu esse vídeo? Qual? Deles cantando, acho que foi do Neymar. Eles fizeram o Neymar caindo, todo mundo caindo em cima do outro, assim. Fizeram um vídeo. Eu não vi. Depois eu vou ver isso. Pois é. É verdade. Dançando Aquarela do Brasil. Dançando Aquarela do Brasil? Que maravilhoso. Isso, todo mundo caindo. Que maravilhoso. Vamos falar de quem agora, querido? Vamos falar de uma coisa que não é mentira, que é verdade, gente. Tudo que tá aqui você checou, né? Claro, Sim, gente, jornalista maravilhoso. Essa daqui eu também tô trazendo lá da Argentina, um papo que eu tive super legal com o Fabiano Augusto. Quem é Fabiano Augusto? Quem é Fabiano Augusto? Quer pagar quanto? Lembra dele? Sim. Pois é, ele esteve por lá também, ele participou da gravação do programa A Culpa é do Cabral. E aí, gente, tadinho. Ele falou pra mim que hoje em dia ele tá mentindo sobre a sua própria identidade, porque ele não aguenta mais as pessoas. Mas ele ficou muito marcado, né? Ficaram, só que olha que doideira isso, é uma coisa que eu não lembrava. Eu acho que agora, com essa informação também você vai tomar um susto. Sabe quando que ele gravou essa propaganda? Em 2003. Nossa! Há 15 anos. E sabe quanto tempo essa campanha... Não, é que ele ficou muitos anos, né? Não foi? A campanha do Quer Pagar Quanto ficou 1 mês no ar. Sério? 1 mês no ar. Ficou 1 mês no ar. Você Ele jura? me falou, juro pra você. Ele falou que gravou em 2003, a campanha ficou 1 mês no ar, só que ele era garoto propaganda daquela rede. Sim, ele ficou muitos anos como E aí garoto ele foi propaganda. fazendo vários vídeos. Vários vídeos. Só que o Quer Pagar Quanto, que ficou passando em várias emissoras, muitas vezes por dia, ficou tão marcado que hoje, por exemplo, ele tá na fila do cinema, o pessoal fala, e aí, quer pagar quanto no ingresso? Ai, meu Deus, tadinho. Eu acho que no começo... Ai, que chato. No começo, tudo bem, né, ouvir esse tipo de brincadeira. Hoje, depois de 15 anos, ele fala assim, quando as pessoas chegam pra ele fazendo esse tipo de brincadeira, ele fica olhando assim, e a pessoa fala, mas você não é o moço do Quer Pagar Quanto? Ele, não sou. Ele faz cara de ué? Ele faz cara de ué. Você tá me confundindo, Ai, não sou eu não. O outro rapaz é mais novo, tal, não sei o que, não sei o que lá. Ele começa a mentir. Por isso que ele deixou a barba crescer? Também. Ele tava de barba? Também, na época. Com ele? Ele tava com um cavanhaquezinho. Tem aquela primeira foto lá, não cavanhaque, né? Tava essa foto aí. Essa ele tá bem barbudo. Tá bem barbudinho. Foi eu que tirei essa foto aí. E ele tá com essa barbinha aí porque ele também tá ensaiando pra um projeto no teatro, tal, não sei o quê. Mas desculpa te falar, meu querido, não dá pra falar que não é você. Ele não é um rosto comum, não né? Não é assim. Não. Pode colocar barbinha, óculos, se tentar se disfarçar de Clark Kent, alguma coisa nessa linha, mas é um rosto muito conhecido, né? Mas, gente, o absurdo dessa história toda é que faz 15 anos. Gente... 15 anos. E a gente fala que o brasileiro tem pouca memória. Não tem, não. Só se for pra coisa importante, porque pra essas coisas... Exato. 15 anos, gente. O pessoal lembra bem. 15 anos. E aí, bom, enfim, ele pegou, né, contou essa história. E fora isso, né, também outro dado importante que ele deu é a quantidade de comerciais que esse rapaz fez. Ele já fez mais de 3 mil. Mais de 3 mil campanhas comerciais. Porque era demais, era praticamente uma por dia, diferente naquela época. Teve uma entrevista que ele deu no passado, acho que foi no ano passado que eu li essa entrevista, foi lá pro site que eu trabalho, inclusive, Notícias da TV, que ele falou, teve um período em que ele estava gravando tanta coisa para essa rede de varejistas, que ele chegava a dormir no motel. Porque ele ficava 16 horas em estúdio gravando e trabalhando e tal, não sei o quê.
que o tempo que ele perderia para ir para casa e para voltar era tão grande que ele acabava... preferia dormir. Ele dormia no motel do lado do estúdio. Gente... Para poder... Descansar um pouquinho, pelo menos. Descansar um pouco mais. Tadinho. Doideira, né? Ah, mas também fez um cofrinho legal, que eu imagino que na época ganhava bem. Fez sim, né? Ele ainda faz trabalhos para essa marca, para essa rede varejista. Eventualmente ele aparece. Esse ano ele já fez alguns vídeos, só que o tal do quer pagar quanto... Marcou. Já faz 15 anos, gente. 15 anos. Vai ficar pra sempre, né, tadinho? Que bom que isso não tá impedindo dele fazer outros trabalhos, ele emplacar outras coisas, Exato. Né? Inclusive, ele tá fazendo aí um projeto pro teatro também, tá ensaiando e tal, a gente não pode dar mais detalhes, mas ficou bastante marcado. Tomara que ele consiga, né, continuar trabalhando bem aí, mas eu fiquei impressionado, quando ele me falou 15 anos... Acho que ele não vê a hora do povo virar a página dessa frase. Ele precisa vir com, sei lá, um trabalho muito marcante, assim, pro povo esquecer. Tá certo, querido. A gente deseja toda a sorte pra ele. Vamos lá fofocar mais um pouquinho? Bora fofocar, gente. De quem? Bom, ontem a gente falou aqui desse casal que não assume de jeito nenhum, mas os amigos estão falando que sim, estão juntos. Juliana Paiva. Amigos, adoro esses amigos, né? Fala sério. É a Juliana Paiva e o Nicolas Prates, gente. Ontem a gente comentou aqui desse casal. E eles foram vistos, né, aos beijos lá no Bar do Copa, que foi uma festa junina que foi feita lá no Arraiá do Copa. Só que, embora a assessoria de imprensa de ambos diga que eles estão solteiros, os amigos do elenco estão já comentando, sim, estão juntos, estão namorando, não é de agora não, já tem um tempinho já. Então tá rolando. E aí, gente, uma informação, olha só, né? Não dá pra gente realmente gravar todas as informações. E eu tava aqui ontem, né, especulando, falava, nossa, a Juliana Paiva terminou o namoro com o Juliano Larrain, eu nem sabia disso. Menino, eles terminaram em setembro do ano passado. Caramba, mas ficaram super na surdina, na deles, né? Ficaram na deles. Eles tiveram uma recaída agora em fevereiro, se eu não me engano, né? Fevereiro, que foi o carnaval. Tem até fotos deles juntos, mas foi só isso. Ficaram como amigos, admiram um o trabalho do outro, só que não estão mais juntos. Ela tá solteira desde setembro. E o Nicolas Prates também tá solteiro. O ano passado ele participou da Dança dos Famosos, e aí rolou, né, um boato de que ele estaria saindo com a dançarina lá, com a professora dele, só que não rolou. Tipo, não teve, né, que era a Maiara Araújo. Eles não seguiram adiante, se é que eles tiveram alguma coisa. Mas agora, Nicolas está com Juliana, segundo dizem os amigos aí, em comentário ao UOL. Bom, gente, assume logo, vai. Assume logo, já tá... Assume logo. Tá todo mundo falando que são vocês. De repente eles mesmos não querem dar nome pra relação, falar que estão namorando, estão só ficando, mas dá o nome que quiser dar, mas assume, né? Fica tão feio falar que não tá rolando nada. Exatamente, tá? Fica ruim, né? Bom, mas tudo bem. Daqui a pouco vão aparecer de mão dadas. Tá bom. Terminamos por hoje? Terminamos por hoje. Amanhã tem mais, obviamente. Com certeza. Um beijo pra você. Fiquem todos com Deus. Uma ótima tarde. Amanhã a gente volta com mais revistas, especialmente, pra você. Tchau, gente. Tchau, Até gente. amanhã.